Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição do Redação Hit. Vamos conferir as principais notícias desse sábado. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, se reuniu com presidentes dos tribunais regionais eleitorais para falar sobre as novas regras do processo eleitoral deste ano. De acordo com a presidente do TSE, as recomendações vão contribuir para a uniformização de condutas e reforçar a credibilidade institucional no período eleitoral. Presidentes dos tribunais regionais eleitorais participaram aqui em Brasília de uma reunião com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, para alinhar estratégias de diretrizes para o próximo pleito, cujo primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. O encontro tratou do planejamento técnico institucional que deve orientar as ações da Justiça Eleitoral ao longo deste ano. Entre os temas discutidos estiveram a expansão do cadastramento biométrico, o calendário das campanhas de comunicação com os eleitores e a elaboração de resoluções que vão regulamentar as eleições. Também foram debatidas orientações do Conselho Nacional de Justiça e medidas para fortalecer a segurança do processo eleitoral em todas as regiões do país. Durante a reunião, os representantes dos tribunais regionais apresentaram as particularidades de cada estado. Além da ampliação da biometria, a Justiça Eleitoral também discutiu medidas para reforçar a segurança do processo eleitoral e garantir a lisura das eleições de 2026. Novos encontros entre Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais estão previstos ao longo do ano para acompanhar a evolução dos preparativos. A próxima reunião deve ocorrer após a aprovação das resoluções que vão orientar o pleito de outubro, cuja votação está prevista para o mês de março. Até lá, a Justiça Eleitoral vai seguir ajustando procedimentos técnicos e reforçando campanhas de orientação aos eleitores em todo o país. Vamos falar de saúde. Até o ano de 2028, o Brasil deverá registrar quase 800 mil novos casos de câncer por ano. A previsão foi feita pela Organização Mundial da Saúde no Dia Mundial dedicado à discussão sobre um problema que exige muita prevenção para evitar um diagnóstico como este. O Dia Mundial do Câncer chama a atenção para a prevenção, o diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento da doença. A data integra uma mobilização internacional liderada por entidades de saúde para ampliar a conscientização da população e estimular políticas públicas voltadas ao controle do câncer, uma das principais causas de morte no mundo. No Brasil, os números reforçam a dimensão do desafio. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer indicam que o país deve registrar cerca de 721 mil novos casos da doença por ano, no período entre 2026 e 2028. O cenário mantém o câncer entre as principais causas de adoecimento, com impacto crescente sobre o sistema de saúde e a qualidade de vida da população. Segundo especialistas, o avanço dos diagnósticos está relacionado, entre outros fatores, ao envelhecimento da população, à exposição contínua a fatores de risco e à identificação tardia de muitos tumores. O câncer de pele não melanoma segue como o mais frequente no país, respondendo por uma parcela significativa dos registros anuais, seguido por tumores como de mama, próstata, pulmão e intestino. Apesar do crescimento dos casos, estudos internacionais apontam que uma parte expressiva desse cenário poderia ser evitada. De acordo com as estimativas da Organização Mundial da Saúde, quase 4 em cada 10 diagnósticos de câncer estão associados a fatores de risco preveníveis, como tabagismo, consumo excessivo de álcool, sobrepeso, sedentarismo, infecções, poluição do ar e exposição excessiva ao sol. Especialistas destacam que as maiores reduções na mortalidade por câncer ao longo das últimas décadas vieram justamente de ações de prevenção e controle desses fatores, mais do que de novos tratamentos. No Dia Mundial do Câncer, o alerta é para a necessidade de fortalecer políticas de prevenção, ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e garantir cuidados contínuos. E quem paga um plano de saúde agora vai ter a chance de uma consulta diferente. Antes de ir a um hospital, saberá desde o tempo de espera até a qualidade do atendimento. O novo serviço é da Agência Nacional de Saúde.
Beneficiários de planos de saúde já podem consultar indicadores de qualidade de hospitais privados em todo o país. A medida permite que os usuários tenham acesso a dados de desempenho das unidades antes de marcar cirurgias, procedimentos ou buscar atendimento de urgência. Entre as informações disponíveis estão métricas como tempo médio de espera, taxa de mortalidade e registro de ocorrências consideradas atípicas, como, por exemplo, falhas na administração de medicamentos ou intervenções realizadas em local incorreto do corpo. A divulgação desses dados é inédita e faz parte do Programa de Monitoramento da Qualidade Hospitalar, lançado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os números divulgados têm como base o ano de 2024 e os dados referentes a 2025 ainda estão em fase de consolidação, com previsão de publicação até o fim deste ano. A adesão ao programa é voluntária e restrita a hospitais acreditados, ou seja, unidades que possuem certificações nacionais ou internacionais concedidas por instituições independentes. Dos cerca de 3.000 hospitais privados existentes no Brasil, aproximadamente 450 atendem aos critérios para participar da iniciativa. Em Mato Grosso do Sul, 1.000 unidades de medicamentos emagrecedores foram apreendidos nos Correios em apenas 3 dias. O uso indiscriminado desse tipo de produto pode trazer sérios riscos à saúde. As caixas vão sendo colocadas no saco. São frascos de medicamentos usados para emagrecimento, encontrados em pacotes dos Correios. A apreensão deste tipo de produto tem se tornado comum durante ações de fiscalização como esta. A fiscalização que ocorria de forma periódica nos Correios agora se tornou operação da Secretaria Estadual de Saúde junto com outras instituições, que mirou os produtos ilegais. Só nos 3 primeiros dias úteis de fevereiro, mais de 2.000 produtos foram apreendidos, entre eles 1.000 unidades de emagrecedores. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu expandir a proibição, abarcando aí marcas de tizerpatida, que é um princípio ativo desses emagrecedores, e também o retatrutida. Em razão dessa proibição, publicada em Diário Oficial da União agora, em janeiro de 2026, nós decidimos, então, desenvolver uma ação permanente, estratégica e inteligente junto a esses locais de trânsito de mercadorias, para que a gente possa estar identificando, através de sistema de raio-x, encomendas que supostamente poderiam ter ali esses produtos aí que são de circulação proibida, ilícita no território nacional. Também são feitos os levantamentos em relação ao remetente para que haja investigação. Mas o problema está também no comprador, que pode usar um produto que representa risco à saúde. O transporte, o armazenamento inadequado, fora da temperatura adequada, pode ali gerar repercussões na estabilidade desse medicamento, podendo aí fazer com que doenças e eventos adversos desconhecidos possam vir a ocorrer nas pessoas que estejam fazendo uso desses produtos. O gerente de Vigilância Sanitária explica que outras ações partem de uma integração entre secretarias para apreender o máximo de produtos ilegais, mas deixa o recado para quem compra um produto sem origem comprovada. A gente orienta as pessoas a buscarem emagrecedores registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob acompanhamento médico, de nutrólogo, endócrino, para que a pessoa possa ter ali um emagrecimento com qualidade de vida, um emagrecimento saudável. A gente sabe que o medicamento sozinho, por si só, ele não resolve o problema. O acompanhamento médico sério é muito importante, para que essa pessoa tenha ali um emagrecimento saudável. E olha só, mais de 45.000 alunos com deficiência visual vão começar o ano letivo sem acesso a livros didáticos em braille. Esta foi a primeira vez em 40 anos que o governo federal não apresentou um cronograma oficial e nem garantiu orçamento para este material didático especial. A denúncia foi feita pela Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva, a ABRIDEF, que representa empresas responsáveis pela produção desse tipo de material. Os livros em braille são apontados como fundamentais para a alfabetização e para o acompanhamento escolar desses estudantes. O problema pode atingir alunos de salas regulares e também da educação de jovens e adultos, desde o ensino fundamental até o médio. A informação da ABRIDEF é reforçada pelo Instituto Benjamin Constant,
órgão federal ligado ao próprio Ministério da Educação e que oferece ensino especializado para pessoas com deficiência visual. Com sede no Rio de Janeiro, a instituição é considerada pioneira na América Latina nesse tipo de ensino e mantém gráficas próprias para a produção de material didático. A entidade confirmou que 2026 pode ser marcado como o ano do Braille Zero nas escolas brasileiras. Na prática, isso significa que não haveria verba para produzir, publicar e distribuir livros em braille e também em tinta ampliada. Segundo cálculos da Abridef, atender todos os alunos cegos com esse tipo de material custaria cerca de 40 milhões de reais, valor que representa menos de 1% do orçamento anual do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, que passa dos 5 bilhões de reais. Para a associação, a falta dos livros não é um problema financeiro, mas sim resultado de uma decisão política. Quando procurado, o Ministério da Educação informou que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação tem contratos em vigor para garantir o atendimento desses estudantes, mas não esclareceu diretamente sobre a entrega dos materiais em braille. E veja a seguir, tubarões-tigres passam a ser monitorados nas praias do sudeste do país. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Um grupo de cientistas está monitorando os tubarões-tigre que vivem na Baía de Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro. A espécie, considerada agressiva, é muito comum em Pernambuco, mas passou a ser vista com maior frequência no Sudeste, onde já foram registrados vários ataques a banhistas. Essa é a primeira vez que os cientistas iniciaram um monitoramento por satélite do tubarão-tigre. Apesar de ser um animal agressivo, ainda não foi registrado nenhum ataque na região. O objetivo do acompanhamento é investigar se os tubarões sempre viveram no litoral sul do estado do Rio de Janeiro ou se eles chegaram por lá há pouco tempo. De acordo com os pesquisadores, a presença da espécie em águas da região sudeste não é novidade. A equipe de pesquisadores capturou e marcou 2 exemplares do tubarão-tigre na Baía de Ilha Grande no mês de janeiro desse ano. Os dispositivos enviam dados de localização e temperatura da água sempre que os animais sobem à superfície. O objetivo é mapear deslocamentos, entender padrões de comportamento e avaliar possíveis riscos para banhistas e navegadores. Nas primeiras semanas de acompanhamento, os cientistas observaram um comportamento considerado inesperado. Os tubarões-tigre, tradicionalmente descritos como solitários, estavam circulando em grupo. Apesar da reputação da espécie comum no litoral do Pernambuco, onde há registros de ataques fatais, especialistas ressaltam que o cenário no Rio é diferente. A Baía de Ilha Grande é considerada uma área ambientalmente equilibrada, com oferta abundante de alimento e presença de unidades de conservação, fatores que reduzem a probabilidade de incidentes. O maior risco, segundo os cientistas, ocorre quando pessoas tentam se aproximar ou interagir com os animais sem informação adequada. Por isso, os pontos exatos de circulação não são divulgados. E olha só, produtos fresquinhos direto do campo podem ser encontrados na Ceasa, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Por lá, os produtores da agricultura familiar têm um espaço ideal preparado para comercializar a produção. Vamos ver. Na Ceasa, Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul, um pavilhão inteiro para comercialização de frutas, verduras e legumes produzidos pelos agricultores familiares do estado. Daqui, os alimentos vão para os supermercados até chegar à mesa do consumidor. O produtor pode vir individualmente, trazer a sua produção diretamente aqui na Ceasa, ou ele pode trazer ou enviar via sua cooperativa ou via sua associação. E também tem outra modalidade que alguns agricultores, como os agricultores de Sidrolândia, fazem, né? Eles levam até a prefeitura e a prefeitura oferece o transporte, o caminhão, para trazer até a Ceasa, facilitando a vida deles, reduzindo o custo e viabilizando a comercialização dos seus produtos. Desde 2014 que o SECAF, Centro da Agricultura Familiar, está presente na Ceasa. Seu Marcos é um dos 120 produtores cadastrados. Às terças e quintas,
Ele chega por aqui às 2h30 da madrugada e, em poucas horas, já consegue vender toda a produção de pepino japonês. Eu entregava de primeiro em mercados. Você ficava em porta de supermercado, em porta de sacolão, esperando ele receber a sua mercadoria. Aqui no Secaf, a gente já chega, põe a mercadoria em exposição. Quando é por volta de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, a gente já colocou nossa mercadoria. O pessoal já veio, já comprou, adquiriu e nós já estamos liberados para ir para a roça trabalhar de novo. Vantajoso, então. É muito vantajoso aqui no Secaf. De você não ter um custo muito alto para isso, que é bem pouquinho o custo. Você está num lugar protegido de chuva, entendeu? E os clientes vêm até você. Você não precisa estar indo até os seus clientes. Seu Marcos conta que a produção de pepino japonês exige cuidado redobrado, mas o valor de comercialização compensa. A caixa de 20 quilos é vendida por aproximadamente R$ 140. Do plantio à colheita são 35 dias. Além do pepino, o produtor já se prepara para vender mandioca. A gente percebe que vem muita mandioca de fora. O pessoal está indo buscar mandioca no Goiás, no estado de São Paulo. E eu apostei, eu tenho uma área sobrando de 5 hectares e eu plantei mandioca. Provavelmente lá para novembro, dezembro, a gente está colhendo aí para ver o resultado dessa aventura nova aí. Em 2025, foram comercializadas no Secaf 6.300 toneladas de alimentos, o que dá um montante de R$ 21 milhões, um aumento de 27% em relação a 2024. Como que é que a pessoa faz para se cadastrar e usar o espaço? Então, ele procura a Agraer, a gente vai verificar se ele é agricultor familiar ou se a associação, a cooperativa deles é de agricultor familiar. E a Agraer fará uma visita, né, e ele se cadastrando, se habilitando, ele pode usar gratuitamente esse espaço aqui. A única despesa que ele terá é uma taxa de R$ 5,00 para o controle da Ceasa, né, para que ele adquira o romaneio, né, é uma taxa mínima, mas aqui no Centro de Comercialização da Agricultura Familiar, na Secaf, ele não tem despesa nenhuma, vai poder usar gratuitamente. E a preferência pela qualidade ou sabor do café está mudando. Alguns preferem a bebida fraca, outros a média e, por último, a mais forte. Mas uma pesquisa mostrou que dobrou o número de pessoas que, na hora de comprar, conferem apenas o preço do produto. A alta no preço do café tem alterado o comportamento do consumidor brasileiro, que passou a priorizar o valor do produto na hora da compra, deixando em segundo plano a fidelidade à marca. Diante dos reajustes acumulados ao longo do último ano, muitos consumidores optam agora pela opção mais barata disponível nas prateleiras, independentemente do fabricante. O levantamento realizado de 2 em 2 anos pelo Instituto Axus, encomendado pela Associação Brasileira da Indústria do Café, aponta que 39% dos entrevistados afirmam escolher exclusivamente o café com menor preço, percentual bem superior aos 16% registrados em 2023. É a primeira vez desde o início da série histórica em 2019 que o critério preço aparece isoladamente como principal fator de decisão, superando atributos como marca, qualidade ou tradição. A pesquisa também identificou o impacto direto no consumo. Cerca de 24% dos entrevistados disseram ter reduzido a ingestão da bebida, o maior índice já observado. Nos levantamentos anteriores, essa parcela era significativamente menor, 3% em 2023, 5% em 2021 e 7% em 2019. Os dados indicam que, mesmo sendo um item tradicional da mesa do brasileiro, o café deixou de ser considerado intocável no orçamento doméstico. O movimento reflete a inflação específica do setor. Em 2025, o café acumulou alta de 5,8%, enquanto outros produtos básicos registraram queda no mesmo período, como o arroz, com recuo de 31%, e o feijão, que caiu 14%. A diferença ampliou a pressão sobre o bolso do consumidor, especialmente nas famílias de menor renda. Segundo especialistas, o encarecimento está relacionado a problemas climáticos, quebras de safra em países produtores e estoques reduzidos, fatores que aumentaram a volatilidade dos preços ao longo do ano. Entre janeiro e julho, o quilo do café chegou a custar, em média, R$ 70, recuando para R$ 59 em dezembro, após uma queda pontual na matéria-prima. E olha só, existem várias opções para quem prefere um ambiente alegre, mas calmo nesta época do ano. Uma delas é um parque em Gramado, no Rio Grande do Sul, um lugar que lembra muito várias regiões da Europa. Parece cenário de inverno europeu, mas é em Gramado, na Serra Gaúcha e em pleno verão.
Enquanto o calor passa dos 30 graus na cidade, os turistas trocam o calor da rua por um ambiente com menos 5 graus e neve. É o Parque Snowland. O local funciona o ano todo, faça frio ou faça calor. E para quem quer entrar no clima das Olimpíadas de Inverno, existem opções como esqui, snowboard e patinação no gelo. A pista é dividida em 3 níveis, 40, 80 e 120 metros, para atender desde iniciantes até os mais experientes. Segurança é regra. Capacete, luvas, roupas térmicas e botas especiais são obrigatórios, já que cair faz parte do aprendizado. O parque fica às margens da RS 235, um dos principais acessos a Gramado. Os ingressos partem de R$ 199,00, com variação conforme a época do ano. Assim, em meio ao verão da Serra Gaúcha, turistas vivem a experiência da neve e sentem na pele a adrenalina dos esportes de inverno. E no Redação Hit de hoje vamos conhecer um lugar muito especial no Brasil, Macapá, a capital do estado do Amapá, a única brasileira cortada pela linha do Equador. Fundada em 4 de fevereiro de 1758, a cidade completou recentemente 268 anos de história. Localizada no norte do país, a capital do Amapá é a única cidade brasileira cortada pela linha do Equador, o que a torna um local único para observar fenômenos astronômicos e conhecer a geografia da região, permitindo aos visitantes verem a divisão entre os hemisférios norte e sul. Macapá é privilegiada, sendo a única às margens do maior rio do mundo, o Amazonas. E esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Ótimo fim de semana e até mais.